Deus, nós te agradecemos por este dia e por tudo que viveremos agora com a tua palavra. Eu oro e consagro as nossas mãos, que tudo que nós fizermos nesta segunda-feira prospere, que possamos viver, Pai, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia! Seja muito bem-vinda, meu bem, ao nosso clube, ao Clube Café com Gás, de segunda a sexta, 7 da manhã. Estamos aqui reunidas, fortalecendo a nossa fé, para a gente viver tudo aquilo que o nosso Deus tem para nós. Amém? Então já coloca aí o bom dia para tua amiga, já compartilha, espalha amor, aperta aqui o aviãozinho, encaminha essa live para outras mulheres que precisam ouvir de Deus para começar a semana delas no gás, para começar a semana delas com uma performance lá no céu, para viver verdadeiramente uma vida abundante. E hoje a gente começa uma nova série, e a série de hoje é a série da viúva, a viúva e o azeite. Anota aí no teu caderno. A viúva e o azeite. Abram a Bíblia em 2 Reis 4, versículo 1. Bora lá. Gente, eu tenho algo para falar para vocês, mas vou falar lá no finalzinho da live. É um desafio que Deus falou comigo agora pela manhã. Eu vou fazer este desafio, quero desafiá-la também. Então, daqui a pouquinho eu falo. Vamos lá? Vamos começar? Olha só. Abra a Bíblia em 2 Reis 4:1. Diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: tu sabes, quer dizer, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Olha só isso daqui. Deus vai falar muito comigo e com você hoje, amém? E aí no final, como eu te disse, eu vou te fazer um desafio que Deus falou comigo há exatamente 10 minutos, mais ou menos. Mas eu creio que Deus vai falar com você também. Olha só, o tema de hoje é: não hesite em resolver este problema. Você tem problema? Você tem uma situação que tá te perseguindo já faz um tempo? Você tem uma situação complicada, dolorida? Você tá ali enfrentando uma dificuldade? Esta mulher, ela tinha um problema. Ela tinha dívidas. Esta mulher tinha dívidas e por causa das dívidas ela tinha um segundo problema que era muito maior: o medo de perder os filhos. Talvez você hoje está endividada. Talvez você hoje se sente culpada. Talvez você hoje está com um problema no relacionamento conjugal. Talvez você hoje está com um problema na tua igreja. Talvez você hoje está com um problema na tua saúde, na tua empresa. Talvez o trabalho onde você, né, a empresa onde você trabalha, você está com um problema. Eu não sei qual o problema que te aflige hoje. O problema desta viúva eu sei, era dívidas. Não importa o tamanho do teu problema, não importa se você está vislumbrando alguma solução, não importa se você tem como resolver. Esta viúva não tinha como resolver. Esta viúva não tinha o que fazer e mesmo assim ela fez. O tema de hoje é: não hesite em resolver esse problema. Quando você lê o texto da viúva, essa semana inteira nós iremos estudar esta viúva, as características de alta performance desta mulher. Quando você vê esse texto, em momento algum você enxerga hesitação. Você já viu esse texto, né? Com certeza você já viu esse texto. Você viu em algum momento ela hesitar, gente? Ela não hesita.
ela não hesita. Teve o problema, o que ela fez? Poxa, tô com um problema, vou pedir ajuda. Eu e você, muitas vezes a gente hesita em pedir ajuda. Fala a verdade. Você hesita em pedir ajuda. Essa mulher, ela pegou e foi lá. Tem que resolver? Vou pedir ajuda. Vou pedir ajuda. Para de pensar assim, e o que vão pensar de mim? E o que vão pensar se eu pedir ajuda? E o que vão pensar se eu falar a dificuldade que eu tô passando? E o que vão pensar se eu abrir minha boca? E aí você fica sofrendo sozinha. E eu tô me incluindo nessa, viu, gente? Essa sapatada é pra mim também, não é só pra você. E aí você fica sofrendo sozinha. E aí você fica orando e pedindo, Deus me ajuda. E Deus está falando para você, sim, eu te ajudo, mas faça alguma coisa. Sabe, deixa de ego, deixa o ego aí do lado e vai lá resolver essa situação. Para de pensar o que vão pensar de mim, não importa o que vão pensar da gente, não importa o que vão pensar de mim, não importa o que vão pensar de você, tanto faz como tanto fez, o que importa é, eu preciso resolver essa situação. Deus está falando, gente, resolva essa situação. Para de ficar aí sofrendo, achando Deus tem que fazer alguma coisa. Aí você está esperando um milagre cair do céu. Ei, Deus vai fazer um milagre, mas é através de você, é através da tua atitude, é através da tua decisão, é através de você tirar o ego da frente, ir lá e se humilhar e falar com quem tem que falar. Amém? Para de conviver com este problema, para de conviver com essa dor, para de conviver com essa dívida aí rolando na tua vida. Eu e você precisamos tomar uma atitude hoje, sem hesitar, sem ficar em dúvida, sem ficar com medo. Dê um passo de fé. Esta mulher, ela deu um passo de fé. Ela tinha certeza que o profeta ia ajudar ela? Não. Mas ela deu um passo de fé. Eu e você precisamos hoje dar um passo de fé. Sem medo do que vão pensar. Sem medo do que vão falar. A gente precisa colocar o pé no mar, meu bem. Meu Deus, o nosso 2024 depende do nosso passo de fé. Chega de conviver com esse problema. Chega de ficar, como que diz? Sendo amedrontada por esse problema, sabe? Talvez você tá aí e talvez essa mulher tava lá pensando assim, meu Deus, quando que esses credores vão vir? Será que eles vão aparecer hoje para pegar meus filhos? Será que eles vão aparecer hoje? Talvez você tá aí assim, meu Deus, quando? Quando que vai acontecer? E você tá se escondendo e você tá achando que vai melhorar as coisas se você se esconder. Não vai. Escreve aqui. Eu dou um passo. Eu dou um passo de fé hoje, um passo em direção ao meu milagre, um passo em direção à vontade de Deus, um passo em direção ao que Deus vai fazer no meu 2024. Sem hesitação, sem dúvida, sem pestanejar. Na minha época eu falava isso, hoje em dia quase ninguém fala, né? Sem pestanejar, a mulher vai lá e faz. Vai lá e faz. Deus está falando com você nesta manhã. Pense aí. O que você estava titubeando? O que você estava procrastinando? O que você estava, deixando para depois? Deus está falando para você, é hoje. Dê um passo de fé. Quem fez o milagre na vida dela, gente? Deus.
Mas Deus não fez o milagre enquanto ela não foi lá pedir ajuda. Enquanto ela não foi lá e se dispôs, enquanto ela não foi lá sem hesitação e falou: olha, eu preciso de ajuda. Hoje é o dia do meu milagre e do teu milagre, mas a gente precisa dar um passo de fé. Quem vai dar um passo de fé comigo hoje? E sobre esse passo de fé eu quero falar com você. Vocês estão aí, minha gente? Vocês estão aí? Eu quero te fazer um desafio. Diz aqui eu. E não é um desafio pra você não, tá? É um desafio pra nós. Pra nós. Deixa eu te contar algo. Agora de manhã, eu tenho minha manhã toda metodicamente assim no lugar, sabe, gente? Eu tenho uma manhã bem certinha assim. E hoje o Júnior saiu mais cedo, 6 horas que ele foi no médico e tal. E eu sentei aqui, eu já tinha feito já tinha lido a Bíblia, já tinha feito toda a minha manhã. E do nada eu peguei o celular e entrei numa live, na live do Piero. Eu entrei na live do Piero e ele proclamou um jejum lá na live dele. E na hora Deus falou comigo. Deus falou comigo naquela hora, porque assim, eu não entro em live, gente, ainda mais de manhã, na minha manhã. Às vezes o Júnior me manda as coisas à noite, aí de manhã a gente tá tomando café, ele fala assim: você não viu o que eu te mandei, né? Fala: Júnior, de manhã eu não olho. Não olho nada, de manhã eu não olho. Então, eu não vejo, mas do nada, isso é do nada de Deus, os do nada de Deus, do nada eu entrei nessa live e ele tava convocando um jejum. E na hora Deus falou comigo: eu vou fazer este jejum, mas eu quero que você faça esse jejum também. Por quê? Porque o meu objetivo neste ano é sim ver um romper na tua vida, assim como será um romper na minha vida, amém? E eu quero aqui proclamar um jejum, né? E é claro que é individual, é um convite, eu vou fazer e eu quero convidar você. Como será este jejum? Nós faremos 12 dias de jejum por 12 meses de abundância. 12 dias de jejum por 12 meses de abundância. Vou fazer sentir o chamado. Amém! Eu senti Deus me convocando nesta manhã. Por isso que eu convido vocês. Como será esse jejum, gente? É claro que é individual, primeiro de tudo, quando se trata de jejum. Tem seus médicos, tá, gente? Pelo amor de Deus, se você tem problema de saúde, não entre nisso, tá? Fique aí à vontade. Caso você possa fazer, o que eu sugiro que você faça? Tire uma refeição do teu dia, ou café da manhã, ou almoço, ou jantar. Tire uma refeição do teu dia, ou caso você não possa, né? Ari, eu amamento, enfim, tem outra situação. Tire algo do teu dia, poxa, tire doce, tire café, tire alguma coisa do teu dia. Enfim, 12 dias de jejum. Só que eu não quero só isso, gente, ó, anota aí. Então serão 12 dias de jejum para 12 meses de abundância, amém? Abundância de dinheiro, abundância de tempo, abundância de amor, abundância de saúde. Tô falando de abundância de tudo, amém? De uma vida abundante. Eu acredito demais que existem contratos que você precisa assinar que estão amarrados. Existem empregos que você precisa adentrar. Existem oportunidades que Deus tem para te entregar. Existem mudanças que Deus quer fazer na tua vida. Existem situações que Deus quer, sabe, abrir portas na tua vida. Existem coisas que estão presas, estão amarradas na tua vida e são espirituais. Depende de uma visão alargada, depende, sabe, de um espírito
espírito aberto, depende de ouvir mais a voz de Deus. Enfim, eu acredito que um jejum espiritual, não tô falando de jejum intermitente, tá, gente? Um jejum espiritual vai abrir a nossa visão, os nossos ouvidos, e a gente vai ficar atento às oportunidades que Deus tem para nós, amém? Então serão 12 dias a começar por hoje. Você tira uma refeição da tua vida nesses 12 dias. Além disso, tá? Você vai parar 3 vezes para orar. Então a primeira oração nós vamos orar aqui todas as manhãs, 7 da manhã. Então a gente vai orar por nosso jejum, por nosso mês, pelo que Deus vai fazer, pelos milagres, pelos nossos ouvidos, para que a gente esteja sensível às ações de Deus, sensível à voz do Espírito Santo, amém? Então nós iremos orar 7 horas da manhã. Aí você vai orar no meio do dia, tá? Ah, Yara, eu tô trabalhando. Mulher, entra no banheiro ali, quietinha, e ora, entendeu? Em espírito, não precisa, né, fazer um estardalhaço. Ora ali, quietinha, no teu trabalho, seja lá onde for. Só que você vai colocar alarme, né? Nós somos mulheres produtivas, então não fica esperando você lembrar. Você vai colocar um alarme no teu celular. Qual que será o alarme, gente? Coloca aqui um nome de alarme legal para todo mundo lembrar, que nós vamos colocar. Coloca aqui o nome do alarme desse jejum. Então nós iremos orar 7 horas da manhã, meio-dia, 1 hora aí no meio da manhã, e à noite, 9 horas da noite, ok? 9 horas da noite. Ah, Ari, 9 horas da noite eu estou na igreja. Não tem problema, horas 10. Faz diferença, gente. A questão aqui é o princípio, orar 3 vezes por dia, ok? Pelo nosso jejum, certo? Outra coisa que nós iremos fazer, se fosse fácil todo mundo faria, tá? Então não é fácil. Nossa, eu estava justamente querendo iniciar um jejum hoje. Desde ontem Deus estava ministrando no meu coração. Amém! Gente, olha só como que é. A hora que eu entrei nessa live, Deus falou comigo, eu falei, Senhor, mas será? Eu quase não faço isso aqui com vocês, né? Gente, olha, era Deus mesmo. Era Deus, amém? Então, olha lá, vai colocando aí as informações. 12 dias, tira uma refeição, orar 3 vezes por dia, certo? Então, você vai orar comigo aqui 7 da manhã. Tem que vir, gente, todo dia, 7 da manhã, meio-dia e 9 horas, ok? Outra coisa, 12 dias sem reclamar. Sem reclamar, gente. Por quê? Porque a reclamação, ela tira os nossos olhos do que Deus está fazendo de bom. Se a gente ficar reclamando, murmurando, isso atrapalha a gente de ver os milagres que Deus está fazendo. Então são 12 dias sem reclamar. Reclamação já virou um hábito na nossa vida. Então a hora que você reclamar nesses 12 dias, você vai lembrar e falar, opa, peraí. E aí você vai reformular a frase sem reclamação. Sem reclamação, sem murmuração, sem ficar falando do coleguinha, você entendeu? É sem reclamação. Gente, nesses 12 dias nós vamos viver os milagres de Deus. 2024 será o melhor ano das nossas vidas até hoje, pode ter certeza. Amém? Então é sem reclamação. Nesses 3 dias, tá? Nesses 12 dias, nós vamos guardar os nossos lábios para falar das coisas boas que Deus está fazendo, para falar dos milagres que Deus está fazendo, para falar dos milagres que Deus irá fazer, que a gente já declara, que a gente já decreta. Amém? E por último, e não menos importante, a Adri tá colocando ali as informações. E por último, e não menos importante, bom dia, ontem no culto Deus falou comigo para jejuar. Hoje, inclusive, estou só na água. Acredito que é muito de Deus, estarei no desafio também. Amém! Amém, gente. Deus está confirmando, olha só. Era para fazermos juntas esse propósito mesmo. E a última coisa que você tem que fazer, tá? Nesses 12 dias é o seguinte. Eu vou colocar, gente,
Acho que eu vou fazer um post depois ali, né, no Instagram e vou colocar essas informações, pode ser? Porque aí pode passar para outras pessoas. Olha só, última coisa. Ler a Bíblia. Gente, a palavra é o que nos fortalece. Sem ler a Bíblia diariamente não funciona. Então, 12 dias lendo a Bíblia. Para quem não lê, principalmente, eu não tenho tempo. Começa pela Bíblia. Leia um versículo por dia. Primeira coisa, de manhã, pega teu café, tua água, leia um versículo por dia, mas leia, certo? Então, essas 4 coisas aqui. Tira uma refeição, não reclama, ora 3 vezes por dia e leia a Bíblia. 4 coisas. Gente, nós vamos pro céu. Se eu quero ver um romper na minha vida, se eu quero viver os milagres de Deus, se eu quero que a minha vida seja abundante, se eu quero ver o que Deus vai fazer na minha vida, eu preciso espiritualmente crescer. E esse jejum vai fazer com que a nossa vida rompa. Tudo que estava amarrado, tudo que estava preso, tudo que estava travado, vai destravar nesses 12 dias em nome de Jesus. Serão dias fáceis? Não. É por isso que o poder do grupo, do clube, da comunidade é algo importante. Estarmos aqui em grupo, nessa comunidade, vai te ajudar nesses 12 dias a romper, gente, porque não é fácil o jejum, né? Para quem não faz aí, já fique sabendo, vai ser complicado. Mas é por isso, esteja aqui com a gente, peça ajuda todo dia de manhã que a gente se fortalece e vai ser incrível, vai ser sobrenatural. Quem estará neste projeto espiritual, coloca aqui. Estou junto. Estou junto. Vamos orar pelo nosso jejum, para começar o nosso jejum, 12 dias para 12 meses de abundância. Vamos orar. Senhor Deus, nós te consagramos esse jejum em tuas mãos. Temos certeza absoluta que esta ideia, este propósito veio do Senhor. E eu tenho certeza que se o Senhor nos trouxe essa ideia, porque o Senhor tem grandes coisas para derramar sobre nós. Serão 12 dias de jejum para 12 meses de abundância. Abundância em todas as áreas da nossa vida. E nós colocamos agora, eu coloco a minha vida e a minha família, a vida e a família de cada mulher que está ouvindo esta live. Eu consagro as suas famílias e eu oro agora para que haja um romper. Tudo que estava amarrado, travado, agora sendo destravado no mundo do Espírito. Que estejamos com ouvidos sensíveis à Tua voz nesses 12 dias. Que estejamos com a visão sensível a tudo que o Senhor tem para fazer para nós. Eu oro por grandes oportunidades, grandes portas abertas sobre a nossa vida neste ano. Que possamos viver o sobrenatural, que os milagres do Senhor venham sobre nós. Eu oro sobre a vida profissional de cada mulher aqui. Toda escassez caia por terra em nome de Jesus, que possamos viver abundância profissional. Em nome de Jesus, assim como a viúva, Pai, o Senhor a abençoou, ela estava cheia de dívidas e o Senhor mudou a sorte desta mulher. Que seja comigo e com cada mulher aqui. Que possamos ver o Teu sobrenatural na nossa saúde, na nossa família, na nossa vida espiritual. Em nome de Jesus, que haja multiplicação no nosso ano. Em nome de Jesus, que haja o Teu poder, a Tua vontade sobre nós, que é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E que o Senhor possa acrescentar a cada dia mulheres disciplinadas e cheias do Teu Espírito a este clube. Nós te agradecemos e pedimos, Espírito Santo, nos dê força nesses 12 dias para fazer este jejum. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Eu creio que Deus vai fazer. E eu quero pedir para você, encaminhe esta live, essa convocação, convide outras mulheres a estar junto conosco neste propósito. Quanto mais mulheres abundantes neste mundo,
melhor. Quanto mais mulheres vivendo a vontade de Deus neste mundo, melhor. Eu estava com saudades deste clube. Amém, Aline. Amém. Eu quero te pedir, encaminhe esta live para no mínimo 3 amigas para participar deste jejum. E daqui a pouco eu vou fazer um post lá no Instagram, vou colocar uma foto e vou colocar as regrinhas do jejum, caso alguém tenha dúvida. Amém? Que Deus abençoe muito o teu dia, que Deus abençoe muito essa semana, que assim como a mulher do azeite viveu grandes milagres, que eu e você nesta semana possamos viver grandes milagres. Um beijo no coração, meu bem.